Os terapeutas irão orientar seus pacientes quanto às maneiras pelas quais poderão desfrutar de um maior nível de bem-estar através de melhores hábitos alimentares, da prática de exercícios, de padrões mais saudáveis de resposta emocional, de técnicas de redução do estresse, que promovem o relaxamento, e de exercícios de meditação que ajudam o indivíduo a descobrir as verdadeiras causas de seus problemas de saúde. Os terapeutas espirituais também poderão diagnosticar desequilíbrios orgânicos nos níveis dos chakras e dos meridianos através de uma variedade de técnicas intuitivas e instrumentais. Além da prescrição das tinturas vibracionais já mencionadas, eles também poderão aplicar energia dos sons e do laser sobre os pontos de acupuntura e direcionar energias curativas para o interior do corpo através da imposição das mãos. Todavia, para que os médicos vibracionais tenham sucesso na cura de doenças, é preciso que as pessoas comecem a assumir a responsabilidade pelas suas vidas e pela sua recuperação. Elas precisam atuar em conjunto com os médicos para transformar suas vidas no sentido de conferir-lhes mais equilíbrio e uma maior integração entre os elementos interativos da mente, do corpo e do espírito. Por mais difícil que isto seja para algumas pessoas, precisamos começar a reconhecer a validade da reencarnação como um sistema através do qual a alma evolui e ganha experiência. E através do processo de reencarnação que as doenças muitas vezes são criadas para servirem como uma espécie de lição para a alma. Somente quando a doença for entendida nesse contexto e pudermos compreender a verdadeira natureza espiritual da consciência que procura se manifestar através do transitório corpo físico é que poderemos corrigir nossos padrões de desequilíbrio emocional e enfrentar os obstáculos e as lições que a nossa alma escolheu para nós. Vimos que a medicina ortodoxa não dispõe de soluções para todas as doenças que existem em nossas sociedades industrializadas. A medicina energética sutil pode resolver muitos dos problemas que os métodos ortodoxos de tratamento não conseguem corrigir. A medicina vibracional é revolucionária tanto na teoria como na prática. Trata-se de um sistema de cura cuja hora finalmente chegou. Os conflitos e a agitação que ocorrem atualmente no nosso planeta são um reflexo dos desequilíbrios emocionais e espirituais que existem em inúmeras pessoas de todo o mundo. Precisamos começar a curar as doenças e o destresse no nível das causas e não apenas no universo superficial dos efeitos físicos. Para aceitar e utilizar os métodos de cura vibracional, a pessoa precisa dar início ao processo de transformação pessoal que é um pré-requisito para a ocorrência de uma verdadeira cura física e espiritual. Já estamos vendo como determinados segmentos da humanidade começaram a manifestar a consciência da transformação necessária para ajudar a Terra e seus habitantes a efetuarem a brusca e crucial transição do destresse planetário para a paz e a cura globais, as quais terão necessariamente de ocorrer para que esta nossa pequena esfera azul sobreviva. Embora a medicina vibracional pareça conter a solução para alguns dos problemas que afligem o nosso mundo, ela só será eficaz se pudermos cooperar para que isso aconteça. Se utilizados corretamente, os métodos de cura baseados no uso das energias sutis prometem o surgimento de uma nova fase de cura, equilíbrio e paz como há milhares de anos não se vê no planeta. Os conhecimentos que estamos começando a utilizar na forma de tratamentos vibracionais derivam dos antigos sistemas de cura que foram mantidos em segredo durante muitos séculos. Talvez a humanidade tenha finalmente começado a assumir uma parcela suficiente de responsabilidade pelas suas ações para que o conhecimento e os dons de nossos antigos mestres espirituais possam mais uma vez beneficiar muitas pessoas necessitadas neste alvorecer da nova era. Pontos fundamentais a serem recordados. 1. Os seres humanos são sistemas dinâmicos de energia que refletem os padrões evolutivos do crescimento da alma. A consciência humana está constantemente aprendendo, evoluindo e se desenvolvendo. À medida que a percepção espiritual desse processo dinâmico de mudança torna-se mais disseminado, haverá uma reação em cadeia que transformará toda a espécie humana. 2. De maneira geral, a maioria das pessoas procura os médicos para tratar de suas doenças e não reflete sobre a necessidade de elas próprias modificarem o seu modo de viver e os seus pontos de vista. A interação médico-paciente só contribui para a cura na medida em que houver uma cooperação mútua e uma maior consciência por parte de ambos. As pessoas precisam assumir a responsabilidade pelo que acontece em suas vidas e isso deve acontecer, em parte, por causa dos conselhos de seus médicos. 3.
As doenças que nos afligem podem muitas vezes refletir de forma simbólica os nossos estados internos de intranquilidade emocional, bloqueio espiritual e desassossego. Embora exista também a influência de fatores externos que produzem efeitos negativos, esses efeitos só conseguem produzir doenças quando há uma suscetibilidade subjacente. Nossos componentes energéticos sutis, ou seja, os chakras e o sistema de meridianos, transformam nossos problemas emocionais e espirituais em debilidades fisiológicas que eventualmente podem produzir um dano localizado no sistema do corpo físico, isto é, podem produzir doenças. 4. Quando a doença se manifesta, isso é um sinal de que estamos restringindo o fluxo natural da consciência criativa e das energias vitais sutis através de nossos complexos multidimensionais formados pelo corpo/mente/espírito. Trata-se de uma mensagem simbólica de advertência indicando que há algo de errado com o sistema. A área de constrição precisa ser reequilibrada para que se possa alcançar um estado permanente de boa saúde. 5. Muitas das questões emocionais e espirituais básicas que os seres humanos estão tentando enfrentar refletem as lições fundamentais dos chakras. Essas questões que dizem respeito aos chakras se referem à ligação com a Terra, à sexualidade, ao controle do indivíduo sobre a sua própria vida, sobre o amor, a vontade, a expressão criativa, a visão interior e a busca espiritual. 6. Quando uma pessoa tem um bloqueio relacionado com uma dessas questões fundamentais da vida, o resultado pode ser uma interrupção do fluxo de energia para o grande chakra correspondente e, portanto, uma diminuição do fluxo de energia vital para o S-sistema S de órgãos correspondente a S. Esses bloqueios podem eventualmente se manifestar na forma de doenças, se o problema se torna crônico, e constituem uma importante experiência de aprendizado para a personalidade encarnante. 7. Nenhuma dessas questões relacionadas com os chakras é mais importante do que a lição do chakra do coração, visto que esta envolve a capacidade de um indivíduo manifestar livremente amor por si mesmo e pelos outros, sejam eles pessoas conhecidas ou estranhos. As transformações pessoais e espirituais dependem, em última análise, da abertura do chakra do coração. 8. O medo e a discórdia são as causas originais de boa parte das doenças, das inquietações e do sofrimento que existe no mundo. Quando estamos operando nos níveis inferiores de nossa consciência, não enxergamos os nossos temores e os projetamos sobre o mundo, quando o problema na verdade está dentro de nós mesmos. Para curar esses temores, o indivíduo precisa eliminar os bloqueios do chakra do coração e dar mais espaço em sua vida para o amor e o perdão. Quando abrimos o chakra do coração e as energias espirituais superiores passam a fluir com mais facilidade através do organismo, esta transformação age como um catalisador para curar não apenas a nós mesmos, mas também aqueles que nos rodeiam. 9. A reencarnação é um sistema através do qual as almas, que são particularizações da própria energia divina, podem evoluir, aprender e amadurecer espiritualmente, aumentando assim os conhecimentos e a experiência tanto de Deus como das consciências individualizadas que são as almas. Em virtude da conexão holográfica entre Deus e todos os aspectos da criação, a vasta consciência divina está sempre a par de tudo o que acontece no universo. 10. O sistema reencarnacionista permite que as almas aprendam coisas a partir de suas tentativas e experiências através de muitas existências em corpos físicos. Tanto as experiências de vida positivas como as negativas são armazenadas no corpo causal e, através do karma, podem afetar as vidas futuras. 11. As maldades e tormentos infligidos aos outros numa dada existência podem ser transformados num handicap apropriado em existências futuras e, dessa maneira, proporcionar ao indivíduo a oportunidade de conhecer os dois lados da questão. Da mesma forma, a personalidade encarnante poderá obter riquezas, posição e ascender socialmente em parte como consequência dos méritos de seus atos positivos em vidas anteriores. A filosofia da reencarnação permite que a pessoa encare os vários handicaps físicos e socioeconômicos como provações escolhidas pela alma para ajudar no desenvolvimento e na maturação espiritual da personalidade física. O modo como cada indivíduo prefere agir numa determinada situação e a decisão de aproveitar ou não a circunstância como uma oportunidade para o desenvolvimento da alma, irá variar de acordo com a vontade de cada um. 12.
Muitas civilizações do passado chegaram a conhecer a verdade a respeito da reencarnação e da anatomia multidimensional humana. Entre elas está a Atlântida, a Lemúria e as diversas escolas de mistérios do Egito e da Grécia. Apesar da perversão humana, das guerras e da corrupção, sempre houve postos avançados secretos preservando e divulgando os ensinamentos relativos à natureza divina da humanidade e a toda a extensão do potencial humano expandido. 13. Ao longo dos séculos, vários grandes mestres encarnaram para reavivar a antiga sabedoria espiritual. Entre estes incluem-se Lao Tse, Buda, Zoroastro, Maomé e Jesus de Nazaré. Em sua esteira, surgiram muitas religiões universais, cada uma ensinando os mesmos princípios básicos numa língua ou versão ligeiramente diversa, mas todas expressando a mesma verdade. O que se perdeu ao longo dos anos foi a natureza simbólica das lições que eles vieram ensinar. As palavras metafóricas desses mestres foram tomadas ao pé da letra, muitas vezes fazendo com que o seu significado espiritual básico fosse alterado ou perdido. 14. A medicina vibracional é uma abordagem curativa que se baseia no conceito einsteiniano de que matéria é energia e de que os seres humanos são formados por uma série de complexos campos de energia em equilíbrio dinâmico. O campo da matéria física está em equilíbrio com esses campos de dimensões superiores do espaço, tempo negativo. Esses campos de corpos de frequências etéricas, astrais, mentais, causais, e de frequências ainda mais elevadas, proporcionam à personalidade encarnante informações energéticas, estrutura e conhecimentos superiores provenientes de sua fonte espiritual. O propósito de todo esse arranjo estrutural consiste em proporcionar um veículo de expressão para a alma poder se desenvolver através de experiências nos mundos da matéria. 15. A medicina vibracional procura melhorar e tornar mais significativa a ligação entre a personalidade e o eu superior. As modalidades terapêuticas energéticas ajudam a fortalecer as conexões energéticas entre a personalidade e a alma propriamente dita ao reequilibrarem o complexo corpo/mente/espírito como um todo. Embora nem todos os instrumentos da cura vibracional atuem nos níveis energéticos superiores, a intenção e a meta do terapeuta, médico são as de procurar ajudar seus pacientes a alcançar este alinhamento. 16. À medida que as tecnologias da nova era evoluem, e são desenvolvidos sistemas de formação de imagens com a capacidade de confirmar a descrição da anatomia multidimensional humana feita por este autor, a medicina vibracional irá conquistar mais aceitação por parte do establishment médico mais ortodoxo. Fim.